Bom dia, primeiro Enem, belezinha? Tudo certo? Bom, sejam bem-vindos ao nosso novo modelo de interação professor-aluno. Tá me apresentando para os responsáveis, né? Que você já me conhece. Sou o Frederico Vieira, trabalhar com vocês à frente 2, tá? A gente viu anteriormente, a gente trabalhou em sala de aula, as formas de troca de calor, né? Referente ao capítulo, apostila no capítulo 3, tá? Devido a algumas interrupções, a gente não conseguiu avançar tanto. Mas a gente fechou o capítulo 3, só não fizemos exercícios. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o capítulo 5, tá? Mas professor, você pulou um monte de capítulo, não sei o que. A gente tem um capítulo só de exercícios, tá? E um outro capítulo no meio ali, que seja o capítulo 3, tá falando, capítulo 2 que a gente viu. Capítulo 3 é o complemento do capítulo 2 e o capítulo 4 é só exercícios, tá legal? Então a gente tá com conteúdo tranquilão, tá? Mas eu vou fazer exercícios ainda referente do outro capítulo. Vou deixar isso para a próxima aula, para uma aula extra, tá bom? Só de exercício. Belezinha? Bora lá então, o objetivo da aula de hoje é falar de calor. Então eu montei um mapa mental aí pra gente falar de calor, tá legal? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é o que é calor efetivamente. Diferentemente de temperatura, a temperatura, só lembrando a vocês, mede o grau de agitação das moléculas, né? Calor não é temperatura. Calor é o quê? Calor é uma energia que passa de um corpo para o outro de acordo com a diferença de temperatura. Então, se um corpo tem uma temperatura diferente de outro corpo, a partir daquelas formas de propagação de calor que a gente viu no capítulo 2, nas aulas presenciais, tá? Quando são convecção e radiação, se esses corpos eles trocam calor, se esses corpos têm diferentes temperaturas, eles vão trocar calor com o objetivo de chegar ao equilíbrio térmico, ou seja, o grau de agitação das moléculas de um corpo seja igual ao grau de agitação das moléculas do outro corpo. Belezinha? Então eu coloquei aqui um exemplo, tá? Pra gente falar exatamente da definição de calor. Então eu tenho dois corpos aqui que vão trocar calor entre si, tá? E esses dois corpos, a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Como é que vai ocorrer essa troca de calor? A energia, quem tem o maior grau de agitação das moléculas é o A, não é? Consequentemente, a energia cinética das moléculas do corpo A é maior que a energia cinética das moléculas do corpo B. Então, ó, vai ocorrer um fluxo de A para B. Então, o fluxo é de A para B, de A para B. Repare que agora a gente não está se importando com as formas de transmissão de calor em si, e sim, desculpe, como esse calor está, a quantificação do calor que está sendo transmitido. Tá legal? Beleza? Bora lá então. Seguinte, a gente tem duas consequências dessa troca de energia, a energia que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. A primeira consequência é a alteração da temperatura. Então, a alteração da temperatura, se o calor trocado provoca uma alteração de temperatura como consequência, a gente chama esse calor de calor sensível. E a gente tem uma expressão para o cálculo do calor sensível. O calor sensível, o calor é uma grandeza escalar, e o calor sensível, a gente tem uma expressão para isso. E todo calor, ele é simbolizado pela letra Q, tá? Então, calor sensível como consequência da troca de calor, energia que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de temperatura provoca alteração na temperatura, certo? Dos dois corpos. Isso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho uma expressão para isso, que é Q igual a MC vezes ΔT. Aqui para você lembrar, tu pode chamar de Quimicat, ou quimicão, ou quimacete, tanto faz. Importante é que isso daqui é calor, tá legal? Calor nas unidades usuais, a gente vai trabalhar com calor na unidade de calorias, tá? Mas a gente tem uma conversão entre calorias e joules no Sistema Internacional de Medidas, que a gente vai ver em alguns exercícios. A massa
aqui vai ser medido em gramas, certo? Calor específico, a unidade, a gente vai ver aqui embaixo quando falarmos de calor específico efetivamente. Então, calor específico é cal por grama vezes graus Celsius, certo? E a temperatura, a variação de temperatura vai ser em graus Celsius. Beleza? Então, essa expressão aqui remete ao calor sensível. No calor sensível, eu tenho duas grandezas referentes a isso. Uma trabalha, relaciona, refere-se a um corpo. Lembrando que um corpo, por exemplo, eu sou constituído de tecido, de cabelo, de unha, várias substâncias diferentes, tá legal? Por exemplo, o celular é constituído de plástico, tem umas peças de metais, tem vários materiais diferentes, várias substâncias diferentes umas das outras. Então, um corpo pode ter várias substâncias. Então, quando a gente fala de corpo e está falando de grandeza referente a calor sensível, a gente está falando de capacidade térmica, que é simbolizado pela letra Czão, tá? Czão aqui, e a expressão é energia, calor sobre variação da temperatura. Ou seja, como definição, a gente tem que a capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo consegue receber para que ocorra a variação de 1 grau na sua temperatura. Utilizando as mesmas unidades que eu iniciei aqui em verde, eu vou colocar unidade aqui é medida em cal, certo? Aqui a temperatura é medida em graus Celsius. Consequentemente, essa unidade aqui, cal por grau Celsius. Então, cal por grau Celsius. Belezinha? E capacidade térmica, que a gente já viu na expressão de calor sensível, mas capacidade térmica refere-se a uma substância, tá legal? Uma substância. Quando a gente fala de uma substância pura, água, alumínio, ferro, qualquer substância pura, a gente vai utilizar calor específico, tá bom? Então, calor específico vai ser o quê? A unidade a gente já viu, tá? Mas é a quantidade de calor que o corpo tem que receber por unidade de massa para que provoque a variação de 1 grau na sua temperatura. Eu coloquei aqui uma parada assim, ó, por quê? Pega a visão aqui, ó. Vê se tu consegue visualizar o seguinte, que Q sobre delta Tzão, ele aparece aqui também, ó. Q sobre delta Tzão. Tu consegue visualizar isso, ó? E isso daqui que eu circulei em laranja é o quê? É justamente, meu povo, a capacidade térmica. Então eu posso relacionar calor específico com capacidade térmica. Como? Eu posso relacionar dizendo que Czinho é igual a Czão sobre M. Ou, se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou ter que Czão é igual a Czinho vezes M. Ou, para ficar na moral aqui, para tu pegar a visão do certo aqui, ó, MC. Então, capacidade térmica é o MC. Nada a ver, né? Não teve nem graça. Vamos lá. Calor latente. Calor latente, a gente tem que o calor pode provocar uma alteração na temperatura ou pode alterar o estado físico da matéria. Tá legal? Ou seja, o calor ele pode alterar a temperatura ou de passar de líquido para gasoso ou de líquido para sólido. Depende se ele recebe calor ou se ele doa calor. Tá legal? Então vamos falar dos estados. A gente tem sólido, líquido e gasoso, tá? E as mudanças de fase. De sólido para líquido a gente tem uma fusão. De líquido para gasoso a gente tem uma vaporização, certo? E de sólido para gasoso, a gente tem uma sublimação. E repare o seguinte, para você sair de sólido para líquido, de líquido para gás, o que tem que acontecer? O corpo tem que receber energia. Então esse calor latente ele vai ser positivo. Agora pega a visão. De vapor para líquido, o que acontece? Qual é o nome do processo? Condensação, certo? E de líquido para sólido? Solidificação. E de vapor para sólido? Sublimação.
inversa ou sublimação só. Mas repare que daqui, da minha direita para a esquerda, quando a gente tem vapor, líquido e sólido, gás, líquido e sólido, o que vai acontecer? Tem que perder energia. Tá legal? Perdendo energia, então o calor latente para ir de um estado de maior temperatura para um estado de menor temperatura, ele é negativo, e isso a gente vai ver em alguns exercícios. Tá legal? Então eu tenho uma expressão para calor latente. A expressão para calor latente é calor igual a massa vezes o calor latente, tá? Vamos às unidades desse troço aí? Bom, o calor a gente viu que é medida em cal, né? Então aqui, ó, cal. A massa a gente vai ver que é medida em quê? Em gramas, né? No sistema usual aqui. E o calor latente? O calor latente vai ser cal por grama. Tá legal? Repare que em nenhum momento nessa expressão aqui a gente tem a variação de temperatura. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a mudança de estado com substâncias puras. Vocês viram em química, quando a gente tem mistura, ocorre uma variação de temperatura durante a mudança de estado. Mas aqui a gente vai trabalhar com substâncias puras. Tá legal? Beleza. Olha, falei disso aqui, falei disso daqui, mas pô, calor não é troca de calor, não tem uma passagem de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, como eu disse aqui. Então, horas, a gente vai trabalhar a troca de calor também, pessoal. Olha só. Então, a troca de calor vai ser o quê? O calor recebido mais o calor cedido igual a zero. Pô, professor, não faz sentido nenhum. Pega a visão aqui, olha só. Aqui, eu não estou dando calor para esse cara? Ou seja, o A não está dando calor para o B? Então ele está cedendo calor para o B. Então a energia que ele tem, a energia interna, está diminuindo. Então ele está com menos aquela energia. Quando o B recebe a energia, o B está com mais aquela energia que o A cedeu. Então o saldo energético entre os dois tem que ser zero. Ou seja, a energia que esse cara perdeu, que o A perdeu, mais a energia que o B ganhou, é igual a zero. É como se eu tenho duas canetas aqui, eu te dou uma caneta. Então, o meu saldo de caneta é o quê? Menos uma. E o seu saldo de caneta? Mais uma. Entendeu isso daí? Ficou suficientemente claro? Caso não tenha ficado, volte na timeline. Se não der certo ainda, a ideia é a gente tirar as dúvidas no chat. Demorou? Formou? Então já é. Bora pro chat. Chat!